E o Brasil e o Estado já começam a se reorganizar para a volta às aulas presenciais neste mundo pós-pandemia. Educadores e especialistas viram crescer um modelo de educação à distância, mas será que este vai ser o novo modelo, a nova realidade do ensino aqui no país? Com a gente o professor e especialista em educação, Gabriel Grabowski, que nos ajuda a entender mais sobre as transformações que o modelo educacional vem sofrendo no período. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos começar a entender esse momento. O EAD já existia, mas praticamente todo mundo foi forçado a entrar no ensino à distância. A realidade das aulas remotas demonstrou algumas diferenças das aulas presenciais, né? Especialmente a quantidade de conteúdos, aos conteúdos apresentados também. A desigualdade social pode tornar o acesso ao conteúdo desigual. A gente tem a perspectiva privada e a gente tem a perspectiva pública. Bom, boa tarde a vocês, Paulo, Gustavo, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Não há dúvida de que esse momento que estamos passando, em todos os campos serão impactados. A educação não será diferente. Eu concordo com a colega que antecedeu aqui da PAI de que ainda é cedo para qualquer decisão. Tá? Eu acredito de que haverá uma complementação maior entre o presencial e EAD. Não se trata de um ou outro, mas os dois sairão aprimorados deste processo. Pela simples razão de que a escola presencial, o professor, o espaço escolar está fazendo falta aos estudantes, às famílias e à sociedade. E, por sua vez, a intensificação do uso do que vamos chamar aqui de educação digital, educação virtual, tá? Que é um pouco diferente da EAD, tá? Ela também passará pela sua avaliação, dada a sua intensidade. Então, ambas sairão reformuladas, eu diria assim, e terão que se aprimorar. Agora, você destaca um outro elemento importante. As desigualdades do Brasil, elas se revelaram mais intensamente e a desigualdade de acesso tecnológico às redes, tá, principalmente de internet, redes de computação, se evidenciaram muito forte. Hoje nós temos já pesquisas também no campo da educação que apontam mais de 50% dos estudantes não tendo acesso a uma internet mínima para poder acessar esse material que as escolas estão oferecendo a eles. Olha, o Gabriel Grabowski, que também é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação aqui do Estado, e a gente pergunta, o ensino à distância às vezes potencializa o aprendizado, o grau de aprendizado é maior, mas para educadores, como manter esse ensino com conteúdo em ambiente virtual? E para alunos, como não se distrair no meio desses conteúdos, mesclando aí com outras, com redes sociais, enfim, qual o caminho correto aí? Você principalmente, Gabriel, professor, doutor Gabriel Grabowski, como é que é essa relação? O aprendizado é melhor mesmo? E como é que eu não distraio o aluno? Depende de que público nós estamos falando, tá? Porque a EAD já vem sendo desenvolvida no mundo e no Brasil há muitas décadas, tá? E ela estava voltada para o público mais jovem adulto. Por quê? Porque a EAD exige uma disciplina, uma auto-organização do estudante, um tempo que ele possa se dedicar a esses estudos por conta própria, tá? Quando isso é estendido para as crianças, para adolescentes, a gente sabe que a possibilidade de dispersão ela é muito maior, tá? Considerando a própria realidade das nossas famílias, tá? Onde mais de 40% dos domicílios no Brasil hoje são geridos por mulheres pobres, a gente sabe que não tem esse espaço, esse ambiente de concentração e de apoio das famílias, tá? Então, eu diria, isso vai depender de que nível e modalidade nós estamos falando. É possível que algumas modalidades, ensino técnico, ensino superior, o avanço ele se concretize. Mas nas modalidades, principalmente, por exemplo, as crianças com deficiência, a educação infantil, a dificuldade ela é muito maior. Agora, cabe fazer um registro aqui de que se os profissionais de saúde estão salvando a saúde no Brasil e vidas, os professores estão salvando a escola e estão salvando também a educação. E essa interação ela está sendo feita na medida o que é possível ser feito, tá? Nós não temos como
como ver o aluno do outro lado da tela. Então, a gente não sabe o grau de interação dele, o grau de participação. Eu, no semestre passado, Gustavo e Paulo, eu tinha 4 disciplinas como aula presencial na universidade e 4 semipresencial. Todas migraram para o sistema virtual, tá? Então, tivemos, tanto por parte dos estudantes, uma grande adesão, uma grande participação. Os professores também fizeram um esforço enorme, mas nós não temos como medir isso. Tá? Se ele só interagia, se ele só participava no momento que era acionado ou permanentemente. Isso também depende desse interesse, dessa postura, desta disciplina e organização de cada estudante para dedicar-se à atividade, interagir com a atividade, esforçar-se. E a gente sabe, quanto menor a faixa etária, mais difícil isso se torna, dada a dispersão que existe. Tá? Muitas vezes a própria família está num bairro, são barulhos, buzinas, na própria residência há outros movimentos e tudo isso dificulta a concentração dos estudantes. Professor, nesse momento, algumas pessoas podem estar nos assistindo em qualquer canto do mundo pelo Facebook. Bom, a gente está falando sobre aulas, mas vou acrescentar também a perspectiva de avaliações, provas, ingressos nas universidades. O vestibular online, por exemplo, sim, pode ser algo que eu queira referir nesse momento. É possível a gente imaginar como um ganho a educação internacional, na medida em que estudantes podem realizar avaliações, provas, enfim, de qualquer canto do mundo. A gente pode esperar isso agora, uma, digamos, internacionalização da educação de alguma forma? Eu acho também muito cedo, muito prematuro. Primeiro, sobre avaliações, tá? As avaliações de aprendizagem, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual, todos os conselhos do Brasil, estão orientando que não se faça agora. Então, não tem avaliações de aprendizagem, de passar, rodar, reprovar nesse momento. Agora é mais uma avaliação de acompanhamento, verificar a participação e esforço, tá? Portanto, essas outras avaliações também estão sofrendo uma revisão, tá? O próprio Enem já foi adiado para janeiro e nada possa impedir de que seja de novo postergado, tá? Então, essas avaliações, elas estão em permanente avaliação e reavaliação, tá? Agora, sem dúvida, esse movimento que se desenvolveu mundialmente em torno da pandemia gerará novas modalidades, gerará novas ações nesse âmbito, tá? E algumas avaliações que hoje são feitas no âmbito escolar presencial migrarão com certeza para avaliações virtuais. Mas eu não acredito que sejam todas, tá? Até porque também esta avaliação tem limites, tá? Porque a gente não avalia só pelo desempenho cognitivo ali na prova, a gente avalia também o desenvolvimento da pessoa, tá? Da criança, do adolescente e dos jovens. E aí precisamos conhecê-lo, precisamos interagir, precisa do olho no olho, tá? E precisa ver o seu grau, inclusive, de desenvolvimento na sua inter-relação com os demais colegas, porque a educação não é só formação para o conhecimento, é formação de cidadania também. Sermos capazes de vivermos juntos em sociedade sem nos degladiar. Eu tenho uma última pergunta, já te agradecendo. Para quem não sabe, aqui está falando com o meu cunhado, Gabriel Grabowski, irmão da minha esposa. E eu quero te fazer uma pergunta, Gabriel. Você, como vice-presidente do Conselho de Educação do Estado, o governador anunciou que vai e já está liberando internet para os alunos, para que eles possam acessar os conteúdos virtuais que a escola estadual está efetivamente disponibilizando. Como é que está o acompanhamento do Conselho Estadual de Educação? Porque isso efetivamente, na prática, ele liberou, anunciou aqui com a gente, inclusive, numa entrevista, o governador falou, nós estamos aumentando, né, a questão do dados, né, de dados do celular, da internet dos alunos para que se possa interagir nas aulas virtuais. Bom, primeiro, Paulo, sua pergunta é muito importante. O Conselho está acompanhando isso de perto, tá? Não é só o governador, ele diz que já está. E eu confesso para vocês que sempre que eu ouço já está, eu digo a recém estão, tá? Porque já se passaram mais de 120 dias. E ainda, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, se está providenciando um meio de acesso. Ou seja, as crianças ainda não tiveram acesso. A grande maioria desse público que eu mencionei não teve acesso. Então, o Brasil está atrasado. Está atrasado é por uma opção. Eu até lhe mandei hoje um link. O Brasil tem um fundo chamado FUST, Fundo de Universalização de Telecomunicações no Brasil, com bilhões lá, que era para colocar internet em todas as escolas do Brasil, nas bibliotecas, nos postos de saúde, e não foi feito.
Tá? Consequentemente, agora está tentando se fazer esse esforço. O Estado está fazendo um esforço, mas não chegou ainda. E esse atraso prejudica, sim, o que o Gustavo levantou, que os alunos da escola pública estão 4 meses atrasados. Eu trabalho numa universidade que próxima segunda, dia 27, começa o segundo semestre. E tem gente que não deu continuidade às aulas de março ainda. Então, vocês percebam, está atrasada a gestão pública brasileira no sentido de acelerar que cheguem esses recursos tecnológicos para que eles possam acionar. O Conselho Estadual hoje participa do COI estadual e foi incorporado há 2, 3 semanas. Nossa presidente tem acompanhado as reuniões e temos feito reuniões sistemáticas com a Secretaria de Estado de Educação sobre esse assunto que você acabou de mencionar. Gabriel Grabowski, muito obrigado pela sua presença, pelos teus esclarecimentos importantes como vice-presidente do Conselho de Educação do Estado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.